Olá, queridos alunos, vamos então seguir com a revisão da aula 6.2, finalizando a nossa unidade 1. Logo após, teremos a revisão geral dos conteúdos e a avaliação. Quero vocês tendo sucesso aí na avaliação, certo? E ao final das atividades, vou falar sobre a atividade desta classe, que é aquela pontuação que vocês têm por fazer uma atividade prática. Então vamos lá para a nossa revisão, aula 6.2. Arte Contemporânea, parte 1. Então, nós falamos aí sobre as tendências artísticas da arte contemporânea. Então, a arte contemporânea, ela surge ali na metade do século XX, né? Propõe, então, liberdade artística. O artista, ele utiliza de vários materiais, de várias tendências, enfim, ele prioriza a ideia, o conceito, a atitude, né, acima do objeto artístico. O objetivo é produzir arte e, ao mesmo tempo, refletir sobre ela. Enfim, trouxe valores, né, para uma nova mentalidade, afastando-se de alguns modelos, algumas tendências da arte clássica. Então, trouxe para vocês aí várias tendências, né, da arte contemporânea, como a pop art, que é o quê? O uso de objetos, né, de fetiches, símbolos da civilização de consumo. O artista, ele aproveita, né, da comunicação de massa, né, das pessoas, artistas, de cinema, de produtos industrializados, que é muito destacado na mídia, no qual, né, a mídia sustenta ali o consumo, né? Então ele utiliza desses materiais para criticar então essa civilização de consumo. A arte propõe então produzir efeitos visuais de relevo, profundidade ou movimento a partir de linhas e cores planas. Ou seja, é aquela imagem que dá uma noção, né, uma noção de movimento. Com linhas, utiliza-se linhas, noção da profundidade, né, perspectiva de profundidade, para que, ao observarmos a imagem, acharmos que ela está em movimento. Então, é ilusão óptica. Arte povera, surgido na Itália, com o objetivo de utilizar materiais descartáveis, como, por isso foi chamada, né, de arte pobre. Utiliza de vários materiais descartados, né, ou lixo mesmo, né? Arte cinética, utiliza dos recursos visuais e técnicas destinadas a dar movimento à obra, ou impressão de movimento. Então, pode ser aquelas estruturas que nós observamos durante a aula, é feito de metal, com várias formas, e que ela pode dar movimento, né? Ter movimento, ou pelo vento, a água, ou com a mão mesmo, né? Ou com algum uso de algum elemento magnético. O concretismo, a arte concretista, ou concretismo, incorporou, na verdade, tanto a linguagem da música, da poesia e artes plásticas, utilizando então de estruturas metálicas e geométricas, né? Vocês lembram aquelas estruturas retorcidas de metais, tanto para ornamentar ambientes internos, né? Designs, e também ambientes externos, como nós vimos, né? Aquelas estruturas, ou pode se chamar de esculturas também, feito de vários materiais. Então, concretismo, então arte abstrata, concreto, arte abstrata. E o último foi o minimalismo, né? A última tendência que prioriza o uso mínimo de recursos, reduzindo ao seu nível essencial e descartando a futilidade. Então, o que nós observamos aí, estudantes? Nessas tendências artísticas da arte contemporânea, são várias, certo? O que vocês podem, às vezes é difícil lembrar os nomes dessas tendências, mas pelo objeto. Vocês vão conseguir diferenciar pelos objetos, certo? Os objetos artísticos, né? Por exemplo, o concretismo utiliza daquelas formas, né, retorcidas de metal,
arte cinética de objetos que fazem movimento, enfim, essas criações artísticas, né, dessas tendências artísticas contemporâneas, muitas vezes o único objetivo não é criar arte, mas também para ser utilizado em vários outros campos, né, como arquitetura, escultura, pintura, plástica, design, desenhos gráficos, enfim, esses materiais são ideias que podem ser utilizadas para vários outros fins. Então vamos dar sequência, vamos então para a atividade de sala. Vamos para os slides. Então vamos para a atividade de sala, fazer as correções das atividades que propomos para vocês. Vamos lá então, vamos para os slides? Atividade de sala, tirando dúvida. É o momento que vocês fazem a leitura das atividades, podem rever, tirar, então, conclusão, porque errou aquela questão. Então, ó, o expoente da pop art foi o artista gráfico Andy Warhol. Essa tendência atém-se à documentação objetiva dos fetiches e símbolos da civilização de consumo. Sobre a arte pop, que pode ser chamada também de pop art, considera a afirmativa correta. Então vamos direto. É a letra C, ou seja, expressa a cultura em massa, do culto às imagens televisivas, às fotos, às histórias em quadrinhos, às cenas impressas na telas dos cinemas, à produção publicitária. Letra C para quem... Parabéns para quem acertou. Questão 2. Observe essa imagem, né, com o título Bichos, de Lygia Clark. Essa tendência surgiu na Europa na tentativa de criar manifestação abstrata da arte. A busca dos artistas foi incorporar a arte a estruturas matemáticas e geométricas. Esta obra pertence à tendência artística, vamos ver se você acertou, concretismo, isso mesmo. Ou seja, arte abstrata, concreto, utiliza de metais, né, de formas retorcidas, ali, tanto com objetos de design, ornamentação de interiores e também espaços abertos. Vamos para uma questão no modelo do Enem, porém ela foi adaptada. Aqui nós temos uma imagem. A escultura do artista Amílcar de Castro, representativa da arte contemporânea brasileira. No que se refere à arte contemporânea, marque a resposta correta. Vamos direto à resposta. Então, são 4 afirmativas. Vamos ver quais você acertou. A primeira a gente elimina. Não surgiu no Renascimento. A segunda, esse movimento artístico se prolonga até os dias atuais. Então, tem a ver com a contemporaneidade, né? Período pós-moderno. 3, prioriza a estética? Não, não prioriza a estética. Não valorizar ali a beleza do objeto. E sim, o conceito, a atitude. O objetivo é produzir arte e ao mesmo tempo refletir sobre ela? Então vamos lá, 2 e 4. Então, eliminamos 1 e 3, certo? Questão 4. Observe essas imagens. Então, são imagens aqui de obras contemporâneas. Então, cada uma delas tem um título e pertence a um artista. Então, vamos ver qual é a pergunta sobre essas imagens. Depois a gente volta aqui. A intenção desse movimento concreto, ou seja, o concretismo, era desvincular o mundo artístico do natural e distinguir forma de conteúdo, busca de precisão nas formas, uso de formas abstratas, influência do cubismo, união entre a forma e o conteúdo, defesa da racionalidade, lógica e científica. Marca a opção que apresenta os artistas a que se refere o texto e suas obras. Então, vamos ver aqui, letra C. Está correta a imagem, então, C e D. C, a obra Bicho, de Lygia Clark, e D, de Almir de Castro.
Parabéns para quem acertou. Então, vamos para a atividade desta classe. Então, estudante, sempre em cada componente, em cada módulo, vocês têm uma atividade desta classe. Então, o que é a atividade desta classe? Uma atividade que vocês vão colocar os conceitos que vocês aprenderam durante a aula. É claro que vocês vão somar os estudos da unidade 1 com a unidade 2. Porém, agora eu já trago para vocês já irem se atentando, né, o que vocês vão fazer, certo? A nossa proposta é o quê? Mapa mental sobre a história da arte. Por quê, professora? Eu sei que é uma atividade simples, mas é uma atividade que vai auxiliar vocês, ajudar vocês a rever os conteúdos da história da arte. Isso mesmo. Vocês estão se preparando para, final do ano, fazer aí as provas do Enem, então vocês vão revisar esses conteúdos que nós trabalhamos aí na unidade 1 e unidade 2, certo? Então vocês vão fazer o quê? Um mapa mental. Um mapa mental vocês podem fazer utilizar de várias ferramentas. No computador, pode fazer manual. Manual vocês podem usar lá um papel, cartolina ou aquele papel madeira, enfim, os recursos que você tiver aí, que vocês tem na escola ou tem em casa. Então vocês precisam, no mapa mental, começar ali com caixinhas de textos ou imagens, tentando dentro de uma ordem cronológica os movimentos artísticos, certo? Aqui no texto, vamos ler o texto aqui que eu trouxe para vocês, de onde vocês podem partir, ó. Vamos primeiro falar aqui para que serve o mapa mental, ó. Servem para estudar, organizar as informações, auxiliar na visualização de ideias e conceitos, aprender sobre algo novo de maneira mais visual, ou mesmo criar ideias novas. Então é um grande aliado na hora dos estudos. Como que vocês podem fazer? Em grupo, né? Individual ou em grupo. Fazer então o mapa sobre a história da arte, de todos os conteúdos estudados na unidade 1 e unidade 2, a partir da arte moderna. Então vocês vão pegar as vanguardas europeias e as linguagens da arte contemporânea, certo? Não é lá desde o período pré-histórico. Se você quiser fazer, tudo bem. Mas vocês podem partir aqui das vanguardas europeias. O objetivo é para a compreensão com profundidade. Também vocês podem utilizar cartolina, manualmente, fazer um trabalho manualmente, colagem de palavras e figuras, chaves, né? Palavras-chave, digital, por meio do PowerPoint ou aplicativos. Tem aplicativos de mapa mental que você pode utilizar. Então, use a sua criatividade, faça. Só evite fazer aquela coisa pequenininha numa folha de caderno, certo, estudante? E mandar foto dessa foto de caderno. Eu acho que vocês podem fazer mais que isso, tá? Depois de concluído, tire uma foto. Você pode salvar em PDF e enviar ao professor presencial e ministrante para apreciação de todos. Então, essa é a nossa proposta. Tá? Gostaria que vocês utilizassem bastante criatividade, não fizessem de qualquer jeito. Olha, nós recebemos materiais maravilhosos de estudantes, né, das atividades desta classe. Porém, outros parece que não leu nem as instruções, certo? Então, acredito que vocês estão estudando e cada vez mais se desenvolvendo. Agora, você chegou ao ensino médio, você tem capacidade já de criar coisas novas, pensar, ter ideias novas. Eu pedi um mapa mental. Faça algo até além que isso, né? Além do que eu estou pedindo, do que os professores aí também pedem de vocês. Vocês conseguem, certo? Ah, eu não quero fazer um mapa mental, mas eu quero fazer uma obra de arte, por exemplo, de uma vanguarda, de uma arte contemporânea, eu quero fazer uma instalação, uma performance. Vocês podem criar aqui uma sugestão. Porém, diante dessa sugestão, não faça algo tão muito simples. Seja criativo, seja inovador, certo? Então, essa é a minha orientação para vocês. Então, já orientei vocês aí sobre a atividade desta classe e aí nós iremos, então, para a aula de revisão. Então, espero que vocês tenham
tenham apreciado, tá, nossas atividades e mão na massa aí para fazer a atividade desta classe. E aguardo vocês para a aula de revisão. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.